Seja bem-vindo ao podcast Filho Próspero. Graça e paz a todos. Hoje vamos começar mais um episódio sensacional. Mas antes, você sabe que aqui no Filho Próspero nós trazemos pessoas especialistas nos assuntos, seja empreendedorismo, seja desenvolvimento pessoal, seja finanças. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial chamada Thalita Fernandes. Seja muito bem-vinda, Thalita. Olá, bom dia. É uma honra imensa estar aqui e espero poder cooperar para falar sobre esse assunto que é tão importante e pertinente nos dias atuais. Amém. Então, nós temos aqui já um coração agradecido por sua presença. Fico muito feliz de poder apresentar a Thalita. O Thiago já apresentou aqui também. Ela é psicóloga. ah, Aí ela até deixou aqui o CRP. Vou falar o CRP dela: 03/21513. Eu não Exatamente. sei, é assim, não sei se é assim que vocês pronunciam, Sim, né? sim. Ou 21/513, enfim. Uhum. Psicóloga, mestra em Psicologia da Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Experiência em Psicologia Clínica e Institucional. Me atendeu, foi minha psicóloga por um tempo. E. O O que você ia falar? assunto, o assunto O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito recorrente entre os empreendedores, entre os intraempreendedores também, que é o Barnett. burnout. 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 Barnett. Burnout. Falei Isso, agora? isso, burnout. Burnout. Perfeito. E aí a Thalita vai explicar pra gente um pouco melhor como isso funciona. E vamos lá, Thalita. Antes de falarmos do burnout, eu gostaria que você falasse pra gente a sua trajetória até chegar à psicologia. Uhum. Minha trajetória ela é bastante engraçada porque desde quando eu tinha 9 anos de idade, Hum, eu sempre falei que eu seria juíza. hum, Então, essa era a minha ideia. Em algum momento da minha vida, eu vou ser juíza. E aí eu comecei a estudar e pesquisar sobre isso e entendi que tinha alguns passos que eu precisaria seguir. Dentre eles, me tornar advogada. E aí eu me esforcei bastante para isso, porém eu vim de uma realidade de escola pública. Então a gente sabe que o ensino, ele acaba muitas vezes sendo defasado. Então eu sim. saí da escola, por exemplo, sem saber o que era um vestibular. Então, isso dificultou bastante o meu acesso, mas ainda assim resolvi, estudei bastante, tentei o vestibular para direito e o que que acontece? Não passei. Hum, E eu me senti extremamente frustrada, porque eu falei, nossa, esse era o meu sonho, eu queria muito poder. E aí eu comecei a orar, eu sou cristã, e eu falei, Deus, o que que o Senhor quer para mim? Porque até então eu percebi que eu estava colocando à frente somente a minha vontade. Então eu falei, a minha vontade é essa. E aí eu parei e falei, qual é a vontade de Deus para mim? E aí eu tive um sonho onde eu estava numa faculdade, e nessa faculdade eu estava com a minha melhor amiga. E eu falava assim, amiga, você está fazendo qual curso? Aí ela, psicologia. Aí eu falei que interessante, porque eu também. E aí eu acordei e eu falei, psicologia. E hoje nós duas somos psicólogas e sócias. Uau, revelação. Total, foi muito lindo. A gente trabalha juntas, a gente se formou praticamente juntas, já temos quase 6 anos de atuação. E aconteceu, ambas psicólogas, ambas transformando vidas. Maravilha. O mais importante aí o que destacou, a questão de perguntar para Deus. Deus fala muito pra gente: o que queres que eu te faça? E nós, o quanto perguntamos para Deus: o que Exato. queres que eu te faça? Eu costumo dizer que se Deus mandar você para a fronteira da Rússia com a Ucrânia hoje, vá porque é o melhor lugar que você tem para estar. Sim. E eu também sempre digo, e Deus não está chamando você, obviamente, né? É muito provável que Deus não esteja chamando você que está nos assistindo para ir para essa fronteira, mas com certeza Deus está te chamando para algo. E será que nós estamos ouvindo? Estamos perguntando: o que queres que eu te faça? Uhum. Muito bom aí a sua. Exato, né? Acho que conseguir ser sensível, não ser teimoso, porque às vezes a gente reluta, né? Eu lembro Uhum, que eu falei, não, pera, eu acho que eu vou
estudar um pouquinho mais, talvez é porque eu não estudei. Depois eu falei, não, é psicologia. E assim, algumas pessoas falavam, nossa, você é boa ouvinte, você... Eu lembro que quando eu tava na 7ª série, o pessoal fez um cartaz e colocou assim, a conselheira. Olha. E eu falei, eu tinha apenas 14 anos. Né, ele já tava dando todos os sinais. Todos, eu só não tinha parado para observar. E às Uhum. vezes a gente faz isso, né? São muitos sinais e a gente não para poder observar. E aí, quando eu parei para observar, eu falei, não, se Deus ele falou, ele garante. Só que aí a Sim. gente acabou, ou melhor, eu acabei entrando em uma outra realidade. Porque como eu trouxe, pelo fato de eu não ter uma base, eu falei, agora, como é que eu entro numa federal? Como é que eu entro numa estadual? Como é que eu entro até mesmo em uma universidade pública? E eu lembro que eu comecei a estudar sozinha para o Enem, fiz o Enem, consegui tirar uma boa pontuação e tentei o ProUni e foi quando eu consegui a bolsa de 100%. Né? Deus ele me deu essa Benção. bênção porque eu falei, e agora? Meu pai é assalariado. Como que ele vai pagar uma faculdade no qual custa o salário completo dele? E eu lembro que ele falou, não, a gente vai dar um jeito, vai, faz. E quando eu entrei, eu não entrei sabendo que eu teria bolsa. Né? Eu entrei, ele pagando, inclusive ele pagou até o 2º mês. E quando eu estava lá dentro, Ah, você recebeu a bolsa. Eu falei, que nossa, e o benção. valor ainda foi estornado. Glória a Então, Deus. assim, né? Ó, que bênção. Deus, ele é maravilhoso e eu Glória a Deus. consegui realmente cursar todo o período na faculdade privada com bolsa. E em seguida, Deus me deu a bênção de aí sim entrar numa federal, porém para cursar o mestrado. E Nossos pais são bênção demais, são, né? Pra quem tá assistindo aí, o meu pai é irmão do pai dela. Ou seja, somos somos primos. primos. Pode falar, Thiago, Que- senão eu vou ficar falando Não, que aqui. doideira, né? Eu ia falar pra ela, assim, eu também acredito que Deus sempre fala, né? E é engraçado que você, além de falar com Deus, orou, Hum, interpretou, né, o sonho. Eu Sim, não sei se isso entra no ramo da psicologia, né, de fato, mas é importante, né? Às vezes as pessoas é. querem saber qual que é o propósito, além dos sinais que eu brinquei aqui, mas que eu acho que acontece, né? Eu olho pra trás, fico olhando pra trás e vejo alguns sinais de Deus me direcionando pra onde eu cheguei hoje. uhum, Mas voltado para a sua área, para nós entrarmos no assunto de burnout, eu queria saber qual que foram os seus primeiros desafios. Né? Porque como aqui nós falamos de empreendedorismo, qual que foram os primeiros desafios atuando na sua área de psicologia? Se você compreendeu já desde o início, isso aqui faz muito sentido. Não, isso aqui, acredito que dentro da área de psicologia deve ter alguns ramos, né? sim. Hoje, qual que é o ramo que você atua? Bom, atualmente eu trabalho no contexto clínico de atuação, com atendimento tanto para adolescentes, jovens e adultos. E eu também trabalho numa instituição que trabalha com educação profissional. Então, são pessoal que fazem jovem aprendizes e eu acabo fazendo todo esse acompanhamento com esses alunos. Mas Sim. sobre os desafios, eu acredito que o principal desafio foi empreender. Porque no contexto da graduação, eu escutava muitos professores falando, clínica não dá dinheiro, por exemplo. Eita, Não adianta ir por esse caminho, é difícil, porque vocês precisam montar uma sala, montar um consultório. Então, a gente já sai com essa ideia. E agora, então, vou fazer o quê? E quando eu saí, eu falei, não, eu quero poder clinicar. E o engraçado foi que eu consegui tirar o meu CRP em um sábado, na segunda eu já estava atendendo. uau. E eu percebi que o que me ajudou bastante a dar esse pontapé inicial foram os estágios voluntários. Então, eu acabei trabalhando muito voluntariamente falando. Inclusive, eu trabalhei numa associação no qual nós fazíamos atendimento para as pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. E era um pessoal muito vulnerável. E quando eu finalizei a graduação, encerrei o meu estágio, a diretora ela falou, Thalita, você pode atender aqui. Então, essa sala, você pode atender os seus Uhum. pacientes particulares, ou clientes, como alguns falam, e Sim, você também pode ficar aqui permanecendo com o trabalho voluntário. sim, Então, olha só, meio, não diria, algumas pessoas diriam uma permuta, né, Sim. de certo modo. E essa minha amiga também, ela também estagiava nesse mesmo local, então nós duas podemos compartilhar a mesma sala. Então, assim, foi muito bacana, a gente conseguiu. Eu acho que em parceria é sempre bom. Então, eu sempre tive ela como suporte, ela sempre me teve como suporte. Então, juntas, uma comprou uma poltrona, a outra comprou a outra poltrona. E assim a gente conseguiu crescer.
até a gente conseguiu sair da sala, alugar um outro espaço que tinha uma estrutura maior. E essa ONG, né, essa associação, ela conseguiu ser contemplada com verbas. E hoje, tanto eu quanto ela trabalhamos também nessa associação, porém agora não mais voluntárias e sim contratadas. Que É muita bênção. bênção, né? Muita bênção. O Senhor, ele Qual é o vai. nome da sua amiga, da A sua psicóloga Débora. psicóloga Débora? Um abraço para você, psicóloga Débora, que Deus continue te abençoando grandemente, abençoando essa Uhum. sociedade, que vocês continuem prosperando, porque estão abençoando muitas pessoas. Isso a Exato, e gente... eu acredito que é isso, porque nós também tivemos muitos apoios, né? Minha Uhum, mãe também, ela me apoiou, então a gente comprava parcelado, uma pagava uma parcela, outra pagava outra. Meu pai também me ajudou uhum. bastante, tanto em relação a incentivo quanto financeiro. E Débora, Sim, do mesmo modo, teve a participação do companheiro dela. Então, assim, acredito que quando a gente tem rede de apoio, querendo ou não, as coisas se tornam menos que pesadas. legal. E nós tivemos essa dádiva de ter Uhum, anjos que foram usados como canal de bênção para nos abençoar também. ok. E aí, entrando então no nosso assunto aqui, o burnout. É que eu venho falando burnout de um bom tempo e agora aprendi que é burnout. E como que ele se diferencia? Explica pra gente o que ele é primeiro. Aham, Aí, ao explicar, você fala pra gente como que se diferencia de um estresse do dia a dia e da própria da estafa mental. certo. Bom, né, inicialmente, o burnout, ele nada mais é do que um transtorno Hum, que está relacionado ao estresse crônico, especificamente no ambiente de trabalho. E hum, quando a gente fala em diferenciar, o que que acontece, né? Geralmente, quando o estresse, vamos falar sobre o estresse. O estresse, uhum. ele realmente é algo natural, né? É o nosso corpo falando que a gente precisa se adaptar a alguma Ah, coisa. ok. E nós temos o estresse agudo, né, que seria aquele estresse pontual. Então, bom, Ok. eu tenho uma situação estressora, eu tenho um evento estressor, mas quando esse evento passa, o estresse ele passa também. Então, Ok. por exemplo, eu estou no trânsito e aí tem uma pessoa lenta na minha frente. Então, isso vai me gerar certo tipo de estresse, algo ali pontual. Mas quando eu consigo ultrapassar essa pessoa, então pronto, Passou. né? O estresse passou. Ou, não sei, o companheiro deixa a toalha em cima da cama. Uhum. Então, vem ali aquele estresse, mas é algo pontual, algo momentâneo. Depois, isso passa. E já quando a gente está falando no estresse crônico, ele é diferente, porque o que nós vamos avaliar é a intensidade e a durabilidade. Então, ele acaba tendo uma durabilidade muito maior. Ele acaba tendo uma intensidade muito maior. Então, a diferença entre um estresse comum para um estresse crônico é Uhum. exatamente esse, a intensidade e a durabilidade. Se eu Sim. percebo que é um estresse que ele está perdurando por muito mais tempo, ou seja, passou o evento estressor, mas ainda assim o estresse ele permanece. Aí é o momento da gente, de fato, investigar. Entendi. Já a estafa mental, ela pode, não é no ambiente de trabalho especificamente, a causa pode ser em outros lugares, então. Sim, a estafa nada mais é do que a sobrecarga emocional. Ah, E a sobrecarga ela pode surgir em diversos contextos, por uhum, exemplo, a maternidade. Ela pode gerar um certo tipo de estafa mental, de uhum, cansaço mental. uhum, E no ambiente de trabalho do mesmo modo. Então, a estafa ela pode acontecer em qualquer ambiente. A diferença entre a estafa mental e o burnout é que o burnout ele está intrinsecamente ligado ao contexto do do trabalho. trabalho. Então, o adoecimento ele parte desse ambiente. E, Bacana. e como que a pessoa que trabalha, né? Porque assim, estresse eu acho que não tem como evitar, né? Não sei, Uhum. não sei dizer, né? Hum, Você que é da área talvez saiba. Eu acho que o estresse não tem como evitar. A não ser que talvez, assim, na minoria que trabalham com aquilo que gosta, pode ser que passe menos estresse. Mas como que a pessoa identifica, né? Qual que são existe alguns sinais que ela possa Uhum. identificar ali que tá passando por isso? Porque eu tô imaginando aqui, né? Enquanto você tava explicando, que possa ser que tem alguém assistindo e fala, eu tenho, é igual o TDAH, que hoje todo mundo fala que tem, né? Ah, tô com burnout, né? Tô com hum, burnout. Ou a pessoa nem sabe que tá tendo, né? Porque não se conhece, não se avalia, às vezes não tem tempo de se avaliar.
Então, existe alguns sinais, brevemente Uhum. dito ali, que dá para saber do burnout e até da estafa mental também existe alguns sinais de que a Uhum. pessoa tá demonstrando, porque às vezes ela não tá vendo, mas a esposa, o esposo tá vendo que a pessoa tá diferente e também não sabe como ajudar, porque o estresse tá tanto, né, que acaba descontando em Uhum. todos. Poderia compartilhar Exato. com a gente, doutora Thalita? Bom, esclarecendo, o estresse, ele é um mecanismo natural. Então, todos vão ter estresse em algum momento da vida, Ok. né? O estresse, ele tá ali apenas para falar que algo precisa mudar, que a gente Uhum. precisa se adaptar a alguma coisa. Tá. Então, eu posso trabalhar com algo que eu mais amo no universo, eu vou precisar me adaptar a todo momento. Uhum. Entende? Então, o estresse, ele realmente pode surgir porque é algo natural. Inclusive, o nosso corpo, eu costumo dizer que ele é uma máquina e ele tem hormônio para tudo. O hormônio do sono, melatonina. A gente tem diversos hormônios, o hormônio do prazer, do bem-estar. E a gente tem um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. Então, se o meu próprio corpo orgânico, ele produz um hormônio do estresse, como que eu não vou me estressar em algum Ok. momento? Mas, bom, se tratando, né, burnout, da estafa mental, a gente tem pelo menos 3 dimensões, que são as dimensões que a gente precisa observar em relação a sinais. O primeiro deles é o esgotamento. E quando a gente fala em esgotamento, é um esgotamento físico e um esgotamento mental. Então, o que que seria isso? Aquele cansaço. Então, é aquela pessoa que só anda cansada o tempo todo, mesmo com momentos de pausa, mesmo com momentos de descanso, é como se essa pessoa ela realmente não tivesse descansado. Porque geralmente, quando trabalhamos, algumas pessoas costumam ter folgas aos fins de semana. Então é como se fosse assim, ufa, deixa eu me recuperar, deixa eu Sim. me refazer para eu iniciar a minha rotina, a minha semana. E geralmente pessoas que estão adoecidas pode passar um feriado prolongado, pode passar um fim de semana e aquele cansaço ele permanece. Lembra que eu informei que o estresse agudo ele é pontual? Então, me estressei, descansei, passei, vamos recomeçar. E Sim. já o estresse crônico, não. Então, ele gera esse esgotamento e é um esgotamento que ele dura um pouquinho mais. E Uhum. não é só esgotamento físico, através do cansaço do corpo, mas também o esgotamento mental. Então, é aquela pessoa que está tão sobrecarregada mentalmente que começa, por exemplo, ter dificuldades para se concentrar, começa a ter dificuldades de manter a atenção. E se eu não tenho concentração, se eu não tenho atenção, isso pode me gerar falhas na memória, aqueles momentos de branco, e isso tudo de maneira mais intensa. Por quê? Como eu trouxe, é natural que em algum momento a gente não consiga prestar atenção, é natural que em algum momento minha memória ela falhe, é natural, mas o que eu observo é a persistência e a intensidade. Então, se eu percebo que isso está durando muito mais, que está indo além do esperado, já é o momento de observar como um sinal. E tem uma outra dimensão, que é o que a gente chama de sensação de ineficácia. Então, o que que seria isso? Uma pessoa que está desenvolvendo burnout é como se nada do que ela fizesse tivesse valor ou resultados. Então, por exemplo, é um professor que ele se dedicou, ele se organizou, ele preparou ali a aula, e ele deu essa aula, mas é como se ela não tivesse sido boa o suficiente, é como se ela não tivesse valor, mesmo que algumas pessoas até reconheçam, nossa, sua aula foi Uhum. bacana. Não, não foi mais que minha obrigação, não sei se foi tão bom assim. Uhum. Então, essa sensação de ineficácia, ela acaba acontecendo. Uhum. E, por fim, um outro pilar importante para a gente considerar é o distanciamento emocional. Então, uma pessoa, quando ela está começando a adoecer, ela começa a se distanciar emocionalmente falando. Como que seria isso? Tá, eu estou com burnout, que está relacionado ao ambiente de trabalho, então eu busco todas as formas que eu posso para tentar me desconectar um pouquinho disso, para tentar me desligar um pouquinho disso. Então é quando eu começo a afastar dos meus colegas, entende? É Sim. quando eu começo, talvez, a agir até mesmo com cinismo, às vezes com ignorância, mesmo que não é do perfil, porque como você bem trouxe, às vezes quando estamos estressados, né, o nosso jarro ele acaba enchendo e a gente transborda. E quando a gente transborda, geralmente as pessoas que estão ao nosso redor costumam sentir mais. Então, vamos imaginar que é uma enfermeira. E aí,
a enfermeira chefe fala assim, olha, vamos ali fazer uma triagem. Se fosse antes, tá bom. Qual é a sala? Mas já com a estafa, com adoecimento mental, não, claro. Até porque aqui eu só sou uma máquina. Então, a máquina, se um fala, se você coordena, eu só faço operar. Então, olha só, o cinismo, ele acaba acontecendo. E como eu trouxe, nem sempre é proposital. É porque o nível já está ali, tão acima que acaba não conseguindo ter um filtro. Uhum. Então, esse cinismo, ele pode acontecer em alguns momentos. A irritabilidade, ela também pode vir acompanhada. Então, meu pavio, ele fica um pouquinho mais curto. E é isso, né? Acaba se distanciando mesmo, emocionalmente falando, para de alguma maneira tentar se desconectar. Então acaba, vamos se dizer que agindo como se isso fosse um mecanismo de proteção, Sim. né? A ansiedade, ela também pode surgir. Então, por exemplo, quando chega domingo, é aquela pessoa que fica mais angustiada, mais agoniada, mais agitada, só de imaginar que no outro dia vai precisar ir trabalhar. Uhum. Muitas desenvolvem até insônia. Então, já teve alguns pacientes que eu atendi que eles não conseguiam dormir, porque estavam imaginando como que seria o dia seguinte, como que seria ter que enfrentar o ambiente de trabalho. E alguns sintomas físicos, eles também podem aparecer. Então, é dores de cabeça, aquelas dores de cabeça que aparecem com muita frequência, como eu trouxe a insônia. Questões gastrointestinais, elas podem surgir. Então, é aquela dor no estômago. Algumas desenvolvem a gastrite nervosa, por exemplo. Então, náuseas, constipação, queimação no estômago. Então é isso, a nossa mente ela fala e o nosso corpo ele também acaba respondendo. Sim. Então, conforme você foi falando aí desses sintomas, você foi falando, eu fui pensando, fulano, ciclano. No meu ambiente de trabalho, fulano, Sim, esse é ciclano, esse é não sei quem. Porque a gente percebe muito disso mesmo. E tratando-se de estresse, eu achei muito interessante que você falou que é algo que a gente precisa adaptar. sim, O corpo está mostrando que a gente precisa se uhum, adaptar a algo. O que geralmente vem à mente quando nós estamos numa situação de estresse é que nós precisamos eliminar a situação. E de repente, eu gostei dessa palavra, ou nunca tinha pensado dessa maneira, talvez, no sentido de não é eliminar a situação. Ah, eu vou sair desse emprego, eu vou largar esse empreendimento. De repente, como que eu posso me adaptar a isso? exatamente. Porque eu acho que acredito que tudo depende do contexto, Uhum, né? Porque vamos imaginar que eu estou em um contexto em que eu estou sofrendo assédio moral, por exemplo. Então, aí já é de repensar, talvez recorrer até o jurídico, muitas certo. vezes. Só que tem momentos que eu estou em um ambiente que o meu estresse crônico ele está surgindo de uma alta pressão, por exemplo, de uma cobrança um pouco mais excessiva. E se a gente for parar para avaliar, é muito difícil a gente encontrar um emprego que não gere pressão, É, que não gere cobrança. E certo. aí é nesse momento que a gente precisa desenvolver o eu-estresse. Então, é o que a gente chama didaticamente falando de estresse positivo. Hum, Então, é aquele estresse que me mobiliza, é aquele estresse que me impulsiona. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui, para mim é um evento estressor, uhum, porque eu sou tímida. Então, eu prefiro muitas vezes ficar ali no bastidor, sabe? Ali na clínica, eu, paciente. uhum, Então, o que que acontece? Utilizando o eu estresse, o que que eu pensei? Bom, eu preciso me preparar mais, eu entendi. preciso me atualizar. Eu preciso entender como é que se pronuncia. É burnout? É Uhum, burnout, a gente ouve tantas. é, Então, esse eu estresse é um estresse que me mobiliza a legal. tentar contornar aquela situação, a tentar me adaptar àquela situação. É onde eu enxergo a situação como algo desafiador. Então, para mim é desafiador. Eu estou aqui me expondo e quanto mais eu me exponho, mais eu começo a perceber que eu tenho capacidade para isso e que eu posso sim superar. Então, esse é um fator muito importante. É diferente de quem está para o lado do de-estresse. Então, o que seria esse de-estresse? É quando eu tenho a sensação de que os mecanismos que eu possuo de adaptação são ineficientes para superar aquele evento estressor. E aí é nesse momento que eu preciso entender realmente são ineficientes
Se sim, será que eu não posso desenvolvê-los? Então, será que eu não posso transformar o de-estresse em eu-estresse? A questão é que nem todo mundo consegue fazer isso. Até porque em que momento você ouviu falar que existe o eu-estresse? Eu nunca tinha ouvido Eu também nunca esse tive. termo, eu estresse. Entende? Então, assim, não fomos ensinados a lidar com desafios, a lidar com frustrações. Eu, pelo menos, ninguém me ensinou, né? A vida, os estudos foram fazendo com que eu fosse desenvolvendo, por exemplo, habilidades sociais para conseguir estar aqui, para Uhum. conseguir trabalhar em uma instituição com muitos alunos, com uma equipe multiprofissional. E aí é nesse momento que a gente precisa entender até que ponto eu consigo, sozinho, desenvolver essas habilidades e Uhum. até que ponto eu realmente preciso de ajuda. Mas até para que eu busque ajuda, eu preciso entender quais são os sinais, porque a gente tende a normalizar muita coisa, inclusive o próprio cansaço, inclusive o próprio estresse. Então, a partir do momento que eu não identifico, que eu não reconheço, fica difícil mudar. Porque como que eu mudo um comportamento que eu não reconheço que está me prejudicando? Né? Se alguém fala assim, nossa, você é muito ignorante. Se eu não reconheço que eu sou ignorante, eu nasci assim. Quem gosta bem, quem não gosta, Cresceu assim, viveu a é. vida toda assim, né? A síndrome Gabriela, Uhum. eu nasci assim, vou morrer assim. Então, Uhum. quando eu paro e penso, não, poxa, realmente, eu tenho sido rude desnecessariamente, eu tenho sido ignorante. É. Não estou conseguindo desenvolver o meu filtro. Então, como é que eu posso fazer isso? Para eu conseguir mudar, para eu conseguir melhorar. E aí eu entendo que é um processo. Por quê? Nesses tempos acelerados, a gente quer resultado assim. Rápidos. E aí eu entender que é um processo que eu preciso subir alguns degraus, não é fácil, mas faz parte. Ou eu aceito, ou realmente as coisas continuam como estão. E Uhum. uma das coisas interessantes que talvez acho que vale a pena destacar, porque a maioria das pessoas entende estresse como aquele negócio de ficar com raiva. Aí Uhum. você comentou aqui sobre um estresse que não é o da raiva. É o estresse da pressão, vamos dizer assim, né? Que nem você falou que você é tímida e tal, e você tem um estresse de, eu vou me expor, é estressante, mas não no ponto de você ficar irritada, é estressante no ponto de você Uhum. ficar desconfortável, né? Você ficar apreensiva, mas nesse sentido. E eu achei muito interessante, né? Não sei se vale a pena levar, mas no sentido de você demonstrar, né, esses dois tipos de estresse, porque são dois sinais diferentes, né? Esse estresse do desafio, por exemplo, a pessoa montou a empresa, existe o Sim. estresse de fazer dar certo, mas não quer dizer que é um estresse de Uhum. ficar, de ter irritabilidade. Não sei nem se essa palavra É. existe. Isso. É. Não sei se essa palavra existe, Aham. mas de ter essa irritabilidade. Porque quando a gente, assim, quando eu pensava em burnout, eu pensava naquelas pessoas quebrando, pá, quebrando o computador, É chutando. mesmo. Tem Né? também, Tem mas. Entendeu? também. Eu pensava nisso, mas agora que você falou Aham. de outro estresse, então eu comecei a imaginar outros sinais de burnout, né? É. Entendeu? Exato. Porque o que eu vejo na internet é esse, né? A pessoa quebrando tudo. E até pensei que é por isso que tava entrando a NR1. Falei assim, nossa, as empresas devem estar sendo tudo quebrada. Mas Aham. agora eu tô vendo que pode ser que seja outro motivo, né? Então, se você puder separar para que as pessoas vejam, né? Que não é só o estresse Sim. de irritabilidade, mas o... Uhum. Exato, porque como eu trouxe, o estresse é um mecanismo natural. Uhum. E se todos nós fôssemos quebrar algo por estresse, em algum momento todo mundo teria quebrado alguma Estaria coisa. tudo quebrado. Né? Então, assim, didaticamente falando, a gente traz que o eu estresse é um estresse positivo Uhum. que nos mobiliza a superar os desafios e o de estresse que é um estresse negativo, que é realmente o que me traz algum desses sintomas. essa explosão. Exatamente. Então, o estresse crônico, ele está muito ligado a esse de estresse. E o estresse agudo também, que é algo pontual e que às vezes pode ser benéfico. Eu posso tentar levar para o lado do eu estresse ou eu posso tentar levar para o lado do de estresse. Então, assim, Uhum. muitas vezes o que vai diferenciar é a capacidade que eu tenho de reconhecer esses eventos e como eu posso agir Uhum. mediante a eles. Então, assim, algumas pessoas, elas desenvolvem a irritabilidade, porque quando a gente fala em qualquer transtorno, ele possui vários sintomas. E não Uhum. significa que todo mundo vai sentir todos, Sim. entende? Então, é, algumas pessoas desenvolvem a irritabilidade, o pavio um pouquinho mais curto, só que outras não. Outras acabam simplesmente guardando para si. E aí acaba gerando muito mais um estresse interno
do que necessariamente um estresse externo. Mas o adoecimento, ele tá lá e tá instalado do mesmo jeito. E é por isso que o cuidado, ele precisa ter. E quando é algo mais externo, é mais fácil da gente identificar e até aconselhar, olha, Sim. as coisas não estão legal, quer buscar uma ajuda ou algo do tipo. Mas quando é interno, muitas vezes as pessoas acabam mascarando também Sim. e acabam sofrendo sozinhas. E isso fica um pouco difícil porque geralmente são aquelas pessoas que aprenderam a guardar tudo porque você é forte, entende? Homem E não pode aí, chorar. não, É. homem não pode. Homem não pode chorar, não pode voltar atrás, não pode desistir. E aí acaba trazendo esse senso de super-heroísmo, é o Uhum. super-herói, é a super-heroína. Então eu não posso pedir ajuda, porque senão eu vou estar demonstrando fraqueza. E isso acaba sendo um bloqueio gigantesco para que muitas pessoas busquem apoio. E aí a gente acaba percebendo muito os afastamentos, né? Se você for parar para olhar as estatísticas, os afastamentos, eles mais que triplicaram por conta do que da síndrome de burnout, Sim. entende? Então são pessoas que estão precisando, de fato, do auxílio doença para conseguir poder se tratar, para depois conseguir Voltar se ao mercado. recolocar ao mercado de trabalho. E algumas empresas na verdade, não foram as empresas em si, né, a questão aí dos governadores, dos estados e tudo mais, que eles acabaram desenvolvendo a NR01, que na verdade ela já existia há muito tempo, porém, desde 2019 é que eles começaram a reintegrar não só os riscos físicos, mas também os riscos psicossociais. Porque quando a gente fala na NR01, que é a norma regulamentadora, ela vai falar sobre a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que ele atua em um ambiente com muitos ruídos, enquanto equipamento de proteção, que é o que a gente chama de EPI, vai Uhum. colocar ali, ó, o fonezinho, Ok. né? Os garis, por exemplo, por ter essa exposição solar, eles precisam obrigatoriamente usar protetor solar e uma touquinha, não sei se vocês já viram, tapando as orelhas, Sim. entendeu? Então, assim, são equipamentos de segurança física. E aí, desde 2019 que foi implementado esses riscos psicossociais, que já envolve o contexto da saúde mental. Mas olha só, desde 2019 e a gente só foi ouvir falar agora. É verdade. Porque, devido tantos afastamentos por questão de saúde mental, eles entenderam que é importante reforçar um pouco mais essa questão. E agora, a partir do ano que vem, pelo que a gente ouve falar, vai se tornar lei. Ou melhor, já se tornou lei e a partir do ano que vem vai se tornar obrigatório. Então, todas as empresas, elas precisam avaliar os riscos psicossociais. Então, vai precisar ter um profissional de saúde mental para avaliar como é que está a saúde mental desses Dos colaboradores. trabalhadores, dos colaboradores. Esse ambiente é um ambiente propício ao adoecimento? O que que tem aqui? O que que não tem? E a partir, né, dessa avaliação é que vão começar a propor intervenções. Então, são palestras, são minicursos, são plantões de escuta e acolhimento psicológico. Não é lei ainda contratar um profissional de saúde mental, mas esse profissional ele vai precisar estar ali, nem que seja de maneira terceirizada. Terceirizada, né? De vez em Então, quando. exatamente. Então, a partir do ano que vem, as empresas que não adotarem essas medidas, elas poderão ser multadas. E Sensacional. eu achei muito importante e pertinente, porque realmente a saúde mental ela é tudo. Né? Se a gente Sim. não está, se não estamos bem mentalmente falando, fica difícil conseguir caminhar. Fica difícil conseguir ter um bom desempenho e até mesmo entregar o resultado que eles tanto esperam. E você falando aqui, o burnout é o estresse por conta do trabalho. Isso. A gente percebe na Bíblia muitos episódios de burnout por causa do ministério. Teve um rapaz na Bíblia, tinha lá os seus 32, 33 anos, e ele, por conta do ministério, por causa do trabalho dele, tem um episódio que ele ficou estressadão. Literalmente, chutou o balde, ou talvez o jarro na época, Uhum. e as barracas, e pegou um chicote, e começou a bater pra lá e pra cá, e pegou as barracas e jogou pra cima. Foi um momento de estresse. O próprio Sim. Jesus foi um momento de estresse, podemos dizer isso.
Porque era a forma como ele reagiu, porque Jesus, gente, lembrando que ele foi um ser humano, né? Ele se fez homem, é o Deus que se fez homem. Então ele passou por todos esses problemas, né? Ele só não pecou, mas ele teve o cansaço, a fome, o estresse, a raiva, O sono. o sono, e um sono pesadão, que o mar tava batendo, não sei o que, ele dormindo lá porque tava muito cansado. E nesse episódio aí que ele derrubou as coisas, aí vem uma outra questão. O ministério nas igrejas, né, a pessoa de repente trabalha lá no secular, vamos dizer assim, eu não gosto de separar, mas vamos dizer, né, trabalha Uhum. lá o trabalho secular e o trabalho voluntário aqui, que na igreja geralmente é voluntário. Aham. Que também não é voluntário, porque nós já recebemos, na verdade, o preço já Uhum. foi pago, nós já recebemos, agora nós só estamos trabalhando por gratidão. Servindo. O burnout dentro das comunidades cristãs, ou seja, qualquer Uhum. comunidade religiosa pode acontecer, é caracterizado com esse mesmo nome ou Uhum. não? Bom, como você citou, essa pessoa da Bíblia jogou tudo, quebrou tudo. É, o Como você próprio também Jesus. havia citado, não, eu olho, imagino o estresse, alguém quebrando o computador. Hum, Então, é isso que é importante a gente desmistificar. Porque o estresse, como eu trouxe, é um mecanismo natural e que ele surge quando eu percebo que eu preciso me adaptar a alguma coisa. hum, E geralmente é uma adaptação que é desafiadora para nós. Então eu posso estar estressada aqui agora e quem está percebendo? É verdade. Ninguém. uhum, Claro que algumas pessoas, geralmente aquelas que costumam agir um pouquinho mais por impulso, aquelas que costumam já ser um uhum, pouquinho mais irritadas por natureza, ou aquelas que se sobrecarregou tanto, mas tanto, que em algum momento o jarro ele não transbordou, ele simplesmente estourou. eita, Então, em casos assim, hum, aí é esperado a gente ver uma manifestação externa através desses comportamentos. Mas, bom, se a gente for parar para tentar diferenciar o burnout de um cristão dentro de um ministério, ou um burnout dentro do contexto de trabalho, hum, se a gente for parar para observar, a essência ela é a mesma. hum, Então, que é o esgotamento, que é o distanciamento, que é toda aquela questão que eu comentei anteriormente. Mas talvez eu poderia dizer que há uma pequena diferença que geralmente, né, no burnout em pessoas no contexto de trabalho, elas costumam adoecer mais por uma pressão externa. Então, é uma cobrança que vem de alguém, é uma alta pressão excessiva que vem de alguém. E sim, geralmente o cristão é uma pressão mais interna. Então, eu uhum, preciso servir porque a graça foi merecida e Deus fez por mim. Por exemplo, eu estava atendendo uma paciente, ela falou o seguinte: a minha filha ela está adoecendo porque ela está tomando conta de todos os ministérios, uhum, ministério infantil, adolescente, das senhoras, das uhum, mulheres, disso, de aquilo. E ela falou assim: eu fui conversar com ela para falar, olha, converse com o pastor, pede para ele distribuir as funções. E ela achou muito ruim. Não, mãe, não é para o pastor, é para Deus que eu estou fazendo. Então, muitas vezes a gente pega isso e acaba se sobrecarregando. E muitas vezes, ou na maioria, Deus não pediu isso. Exatamente. Então você percebe que acaba sendo uma cobrança muito mais interna de que eu tô aqui para servir, então eu preciso servir. E aí Sim, é aquele pastor, por exemplo, que não tem um domingo com a família, né? E isso acaba prejudicando, inclusive, até o próprio matrimônio. Né? Não Matrimônio, consegue relação com ter. os filhos. Exatamente. Eu já atendi alguns pacientes que são filhos de pastores e falaram assim: para mim a pior coisa é ser filho de um pastor, porque eu não tenho meu pai. Então ele está pronto para triste. servir a todas as outras ovelhas, mas ele não está pronto para servir os de dentro de casa. Porque vem nessa ideia, não, eu preciso, eu tenho que fazer. Inclusive, a gente está tendo um índice muito alto, de mais de 80%, olha como isso é um número significativo, de pastores com depressão. Então, isso realmente é muito sério. Mas não, como assim o pastor com depressão? Depressão não é falta de Deus? Depressão não é falta do que fazer? Então a gente acaba levando muito por esse campo do senso comum e esquece que é um adoecimento que é real e que é comprovado cientificamente falando, Uhum. inclusive. Então eu diria que se há alguma diferença, seria essa, que é uma pressão muito mais interna, é uma autocobrança que vem muito mais de nós do que necessariamente de alguém de fora. Sim.
E aí eu preciso reconhecer, porque como você falou, né? É. Eu tenho que reconhecer, porque às vezes nem é Deus que tá pedindo É, dessa forma, até porque como que eu vou cuidar estando adoecido? Eu vou oferecer o meu melhor como? Sim. Fica claro que eu entendo que um período de festividade, por é exemplo, natural, vir um esse estresse cansaço. pontual, que é Exato. o eu estresse, como você disse. Exato. Então, quando vem o estresse agudo, na verdade, que é o que a Uhum. gente chama de algo pontual, passou a festividade, pronto, Sim, acabou. aham, Mas se eu venho ali com aquele estresse prolongado, sim. intenso, realmente eu preciso parar. Mas, por exemplo, a filha dessa minha paciente, ela não reconheceu. Elas discutiram por conta disso. Então, por isso que eu trago que o primeiro ponto é eu reconhecer os sinais, Uhum, validá-los e, uhum. enfim, buscar ajuda. E quando eu falo ajuda, é ajuda espiritual também, Sim. né? É ajuda profissional e ajuda familiar. Sim. Eu acredito que entra muito naquilo de o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque no sentido da palavra mesmo, acho que a palavra já deixa muito bem estabelecido algo para a gente não ter esse estresse de ter vários ministérios, né? A igreja é um corpo, cada corpo tem sua função. Se Exato. todo mundo entender isso, você não vai exercer muitas funções, porque você vai entender, eu sou parte do corpo e eu exerço uma função. E aí, com os pastores, eu já vejo que, eu acho que é algo muito antigo, né? Culturalmente antigo, Uhum, né? E eu até convido todos que estejam assistindo para mudar essa visão. Que acha que o sim. pastor é um super-herói, né? Que não precisa de ajuda, Uhum. né? Ou a liderança, seja qual for, né? Seja dos Sim. jovens, dos adolescentes, das irmãs, enfim. Seja qual for, que ela não precisa de ajuda. Pelo contrário, ela também é uma parte do corpo, né? Uhum. Eu costumo brincar até. Se eu tô carregando muito peso numa mão, o que que eu costumo fazer? Eu divido com a Divido. outra, porque não faz sentido. Eu vou andar torto, vou. É, Sim. Então, capenga para um lado, para o outro. então acredito que isso é muito necessário, né? E dentro disso entra muito a sua profissão, né? São algumas profissões que eu gostaria que tivesse dentro da igreja, e uma delas é a psicologia. Porque já que as pessoas têm muita dificuldade de cumprir também outra passagem que tá lá, de compartilhar suas dificuldades com os Uhum. santos, né? E eu gostaria de trazer um tabu pra cá agora, nesse momento, é o quê? Que a maioria das pessoas acha, né? Inclusive minha mãe brincava muito, minha mãe passa com psicologia. Mãe, um beijo pra senhora, amo você. Minha mãe falava assim, psicólogo, minha mãe costuma falar até hoje, na verdade, mas antigamente ela falava assim, psicólogo é coisa pra louco. Hoje ela fala, ó, psicólogo não é só de doido, vocês precisam ir. Todo mundo aqui nessa casa precisa passar no psicólogo. Porque eu vejo que Sim. algumas pessoas talvez não procuram profissionais como você, porque fica achando, tem que esperar, tá péssimo. Não, Uhum. eu tenho que ler, que é uma das coisas que eu também que eu não gosto, né? Quando as pessoas ficam falando, pesquisei no Google, tô com TDAH. Pesquisei no Google, tô com depressão. Eu falo, mas por que você não vai no psicólogo? Por que você não procura no profissional? E né, agora eu gostaria que você falasse como que a pessoa quebra esse tabu, ou por que as pessoas deveriam procurar um psicólogo, né, para que não haja esse tabu, né? Esse Uhum. tabu que eu acho que é, sei lá, eu acho muito falta de conhecimento mesmo das pessoas de entender, Sim. ó, eu posso ir até aqui, né, que nós estávamos falando dos homens se sentir super-herói. Eu lembro que quando eu era mais novo, homem não chora, Uhum. né? E eu cresci um bom tempo, né? E eu ainda tenho essa dificuldade, Thalita, pra ser sincero, de compartilhar as minhas dificuldades. Hoje menos do que antes, porque eu entendi isso na palavra, mas no começo não queria compartilhar, porque eu não queria me sentir fraco, Uhum. né? Então, por que as pessoas deveriam procurar um psicólogo? Né? Como Sim. quebrar esse tabu? Psicólogo é só pra doido mesmo? Não. Eu já passei lá, Bom, então. é difícil, é extremamente difícil, porque o preconceito ele mata. Muitas Ixi. pessoas se suicidam porque não tiveram coragem de pedir ajuda. E essa ideia ela tá muito enraizada de que o psicólogo, ele de fato é para louco. Mas de maneira geral, o papel, ou melhor, de maneira geral, a psicologia ela trabalha com comportamento. E é comportamento humano. Então, todo humano tem Uhum. comportamento. Sim. Então, isso me mostra que a psicologia, ela é para todos. Uhum. E depois da pandemia, a gente até conseguiu desmistificar um pouquinho, porque a ansiedade virou um boom, né? A É. depressão também, o estresse, os medos, pânicos, e a gente começou a falar um pouquinho mais da psicologia, entendendo que a psicologia é para quem tem problemas, para quem tem dificuldades e que queiram resolver.
E alguns também não. Alguns falam, chegam pacientes até a mim e falam, Thalita, minha vida tá tranquila, mas eu quero trabalhar com autoconhecimento. Eu sinto que eu não me conheço, eu queria entender qual é o meu propósito, eu queria dar sentido, um sentido maior à minha vida. Então é isso, é para quem quer autoconhecimento, é para quem quer desenvolver habilidades. Eu também estive minha psicóloga, porque eu falei, eu sou tímida, mas eu preciso trabalhar, porque eu trabalho com pessoas. Né? Eu tenho que apresentar trabalhos, eu sou convidada para palestrar, eu sou convidada para um podcast. Como é que eu desenvolvo essas habilidades sociais? Porque eu também cresci com uma crença de incapacidade. Então, eu sempre me via a menorzinha. Minha irmã era sempre muito para frente, minha mãe é muito para frente, meu irmão tinha amizade com todo mundo do bairro. E às vezes as pessoas falavam, ué, você tem uma irmã? De tão reclusa que eu Gente. ficava. Então eu falava, ai meu Deus, eu sou a menorzinha. Hum, E aí eu falei, não, eu preciso sair dos bastidores, uhum, né? Porque eu preciso assumir um local de protagonismo na minha vida. Então, às vezes, a gente procura um psicólogo para conseguir, né? Trazer esse lugar de protagonismo para nós mesmos, colocarmos nesse lugar de evidência para entender que nós podemos, que às vezes eu vou conseguir desenvolver habilidade sozinho, isso é fato, a gente tem esse mecanismo de adaptação, mas terão momentos em que eu realmente vou precisar de ajuda. E se a gente for observar, nós temos profissionais para diversas áreas. Então, se eu tenho algum adoecimento físico, quem que eu vou procurar? E aí? O que vocês já acham? é. Um O médico. físico, a gente vai no médico. Geralmente vai no médico. E É. dentro da medicina, a gente tem algumas categorias. Sim, Então, se eu tô com alguma questão, né, na cabeça, a gente vai procurar um neuro, sim. né? Eu tenho um gastro. Uhum. Um Então, cardio. assim, ou um cardio. Então, a gente tem ali profissionais para áreas específicas, né? É onde um raio-x consegue identificar, por exemplo. E na questão mental, tomografia não mostra Não vai depressão. mostrar. Entende? Então, se eu percebo que é uma questão emocional, que é uma questão psicológica, então é nesse momento que eu percebo que eu preciso de um especialista na área. Psicólogo. E quem é especialista nessa área é um Psicólogo. psicólogo. E assim, hoje eu tenho percebido que algumas pessoas têm adquirido conhecimento. Eu recebo muitos convites para palestrar em igrejas, por Muito exemplo. bom. Nossa, muito, muito. Eu falo, ai, que legal, né? Os pastores, o meu pastor mesmo, no domingo retrasado, ele falou, quando eu tava com a minha psicóloga e foi conversando, eu falei, ó, que Sim. legal, em pleno púlpito. Ele fala, eu tava com a Uhum. minha psicóloga. Então, eu acredito que é um lugar até de se orgulhar. Né? Claro. E eu costumo dizer o seguinte, que por vezes nós fazemos terapia para conseguir conviver com quem não faz. Então, de Bom certo Legal. pensamento. Igual o modo, motorista que a gente diz, eu dirijo para mim e para os outros, né? Porque um monte de gente não liga nem a seta para virar. E pelo menos é a realidade aqui da Zona Leste de São Paulo. Ah, então você precisa dirigir para você e ficar pelos atento com os Pelos outros. outros. Então é a mesma Exato. coisa aí. Às vezes a gente faz terapia para saber lidar com quem não faz. Exatamente. Então é isso. Percebi que estou mais ansiosa, porque assim, todos nós somos seres dotados de emoções, Hum, até porque as emoções elas são inatas. Então, o hum. que que significa isso? Que ela já nasce conosco. Ou eu tenho como escolher? Olha, ansiedade não, alegria sim. Não, não temos essa escolha. Então, as emoções elas já nascem conosco. Então, é esperado que em algum momento eu venha sentir tristeza, eu venha sentir a própria raiva, eu venha sentir o tédio e tantas outras emoções. Então, é muito comum. Quando é que eu percebo que eu preciso de ajuda? Quando essa emoção ela está de maneira intensa, ou Hum, seja, exagerada, desproporcional, e uhum, quando ela está prolongando por um tempo muito maior. uhum. Por exemplo, sentir tristeza, vocês acreditam que é natural? Acho que sim. É, Acho que é natural. natural. Acredito que é natural. É natural. Porque se nós nascemos com uma emoção, ela vai se manifestar em algum momento. Uhum. Mas e sentir uma tristeza profunda por um período muito longo, às vezes sem nenhuma causa aparente? E aí, vocês acham que é normal? Não, Não. não parece natural. Não. Porque é uma tristeza profunda, ou seja, o grau de intensidade, e ela tem uma duração muito maior. Hum, Por exemplo, a depressão, a gente só precisa de 2 semanas para diagnosticar.
Então, uma pessoa com uma tristeza profunda, claro que a tristeza ela não é o único critério. Então, tem Sim. tristeza, tem desânimo, tem falta de vontade, tem pensamentos de morte. Então, quando a gente consegue contemplar aí pelo menos 5 sintomas, aí, com 2 semanas, a gente já consegue diagnosticar. E já a ansiedade, ela precisa de pelo menos 6 meses. Então, olha só, uma durabilidade maior e uma intensidade maior. Porque a ansiedade também é natural. A ansiedade, ela está muito voltada ao medo. E se a gente for parar para observar, o que seríamos de nós sem o medo? O que vocês acham? Talvez não seríamos mais. Não seríamos mais. Porque seríamos muito inconsequentes, né? A ansiedade Exato. ajuda muito Uhum. a- O medo. medo, o medo, ele né? ajuda a proteção, a manutenção da vida. E está muito relacionado à questão da ansiedade. Mas imagine uma ansiedade que me traga tanto medo que faça com que eu não consiga sair de casa. Certo. Entendeu? Já não é natural. Então, é a partir disso que eu começo a buscar um tratamento, quando eu percebo uma intensidade maior e uma durabilidade maior. Mas para isso tem que reconhecer. Porque, como eu trouxe, nós estamos acostumados a normalizar muito. É aquela ideia de engole o choro e vai. Só que uma hora a conta chega. E muitas vezes acaba sendo uma conta muito cara. Nos vários sentidos. Em vários sentidos. Porque o corpo, ele também vai definhando. Né? Pessoas acabam desenvolvendo questões físicas, então é a pressão. Pessoa, minha pressão era normal, de repente foi para 19. Eu tive que ir pro pronto-socorro, achando que eu estava infartando, achando que eu estava tendo um AVC. Como eu trouxe, pode desenvolver uma gastrite. Então imagine, entra aí A cabeça questões começa a doer. gastrointestinais, cabelo cai. A gente tem queda de cabelo. Entendeu? Então, as dores de cabeça de maneira recorrente, é tiques que a gente começa a desenvolver, então é uma pálpebra que não para de mexer, é uma boca que não para de mexer. Então, assim, é formigamentos, é cãibra, é náusea, é vômito. Então, olha só, não é só a nossa mente, o nosso corpo também responde. Reage, né? E a gente tem uma cultura de ir empurrando com a barriga. Então, é como você trouxe. A gente vai levando, acha que vai passar. Não, é só fase, vai passar. E nessa passa 1 mês, 6, 1 ano e continua como tá. E é nesse momento que eu preciso entender. Bom, se eu tivesse com uma dor extrema no braço, provavelmente eu não ia esperar ficar 1 mês doendo. É. Tá doendo muito aí meu ia braço, não tô correr. conseguindo mexer, eu vou para o hospital. Agora, quando a gente fala em saúde mental, a gente tende a ir levando, porque traz aquela ideia de que terapia é luxo, quando na verdade é uma necessidade. Claro que eu sei que, infelizmente, não são todos que têm acesso. A gente sabe que o serviço público, ele deixa a desejar. Mas é importante que eu busque da maneira que eu posso. Alguns serviços, às vezes, são voluntários, são gratuitos. Então, acredito que quando a gente se movimenta, algo acontece. Sim, verdade. Quando a gente se movimenta, Algo algo acontece. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, de repente voltando um pouquinho, quando você falou dessa paciente que assumiu muita coisa na igreja e não percebeu ainda que não é o caminho correto. E tem um livro, eu compartilhei bastante esse livro, que é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, que é a nossa realidade aqui, Brasil, São Paulo, né? Um mundo de Marta, de muita correria. Precisamos ter um coração de Maria, realidade de muitos no mundo inteiro. Vou deixar o link aqui também Do livro. para acessar esse livro, adquirir. Mas é um livro muito bom, que ajuda muito nesse sentido, né, de o que Deus quer para nós. E outra coisa que eu gostaria de pontuar, esclarecer, é o episódio de Jesus, quando ele se estressou, aí reforçando que ele nunca pecou. Ele não agrediu pessoas, ele ficou chateado com uma situação no templo, onde as pessoas estavam usando o templo para com usura, vender. O problema não era a venda, porque era normal ali, as pessoas levavam em dinheiro para comprar um animal ali. Mas as pessoas estavam cobrando um preço, né, super faturado e tal. Então Jesus ficou muito bravo nesse momento. E ele, quando a gente estava conversando aqui, me chama muita atenção que em nenhuma outra religião, a não ser o cristianismo, nós existe, né, ou se fala de um Deus, o Deus
ele é Deus. Isso que é uma graça, a graça dele é difícil de compreender. Não entra na nossa cabeça humana. É só no coração mesmo, só no, sabe, é o próprio Espírito que nos Convence. revela, nos convence e nos revela, nos convence do pecado e nos revela essa graça. Por quê? Se fez ser humano, ele se fez um ser humano, o Deus do universo. Então ele precisou aprender a andar, precisou aprender a falar, comer o papinha, tudo isso para quê? Poxa, eu vou pagar aí a conta que era de vocês, que vocês não têm como pagar, e eu vou pagar para que vocês tenham vida eterna. E falando disso, né, nós conversamos ali, o Thiago até trocou, teve uma conversa em off aqui uns dias, e aí ficava ali, né? Patrocinadores, Jesus Cristo, só Ele salva. Então, quero aproveitar esse momento aqui para agradecer o nosso Deus, é, porque só Ele salva, Ele que proporcionou esses momentos aqui para nós. O momento desse podcast, proporcionou a sua vinda para cá, veio de tão Uhum. longe só para estar aqui no podcast, veio lá Importada, da Bahia. pessoal. É brincadeira, ela não veio só para isso, não. É que nós conseguimos ajustar a agenda dela, né? Quer dizer, você ajustou a sua agenda ao nosso convite e pôde estar aqui com a gente. Então, graças a Deus, né? Estou esperando aparecer ali. E já aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, que é a Zora, que é especialista em. Eu sempre preciso voltar aqui, atendentes virtuais, que é uma inteligência artificial que atende aí na sua empresa, a sua demanda, demanda de vendas, demanda de Agendamento. agendamentos, sabe? Até imagem ela recebe e envia Entende? também. Então faz um teste, vai estar. Nós vamos deixar no link, vamos deixar na descrição tanto o link, e a gente pode deixar o. O site? Não o site. O WhatsApp para a pessoa conversar, fazer um Ah, teste não, lá. mas lá no site mesmo tem um botão No lá, só site tem o clicar botão, e perfeito. Tem conversar com o a Zora. botão para você testar como que funciona essa inteligência artificial de atendentes virtuais, querido empreendedor. E nós temos também conosco, agora, já há um tempo também, a agência de marketing Designo, que tem feito aqui as artes do Filho Próspero, o visual, a Isoseg, dispositivo e rastreamento e bloqueio de veículos, para que você possa andar com o seu veículo de maneira tranquila, sem se preocupar, eu tenho que procurar um estacionamento, não posso deixar na rua, que perigo. Não, ela vai bloquear o seu veículo e vai rastrear caso haja a necessidade. Então você pode deixar lá o seu carro tranquilo. Ó, vamos lá. Em vão, como que é? Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o senhor guardando a cidade, a sentinela precisa estar lá. Aí sim o trabalho da sentinela não é em vão. Então, peça segurança a Deus, como a gente falou, a questão do medo, né, que é Uhum. natural. E também você aciona aí a Isoseg. Lá no nosso direct do Filho Próspero, nos chame que nós vamos direcionar você para a Isoseg. Temos também o curso Prosperidade com Propósito, que é um curso de educação financeira, equilíbrio financeiro, controle financeiro, ministrado por mim e pelo Tiago. E também a Singular Modal. Tem aqui um slogan deles: realizamos frete expresso de São Paulo a Curitiba. É Curitiba. isso? Esse é o foco atual, mas temos unidades em Guarulhos, aqui em São Paulo, Curitiba, Paraná, Ará. Araguaína, Tocantins. Ah, vocês estão longe, hein? Vocês estão bom. Singular Modal Transportes, nosso novo parceiro, que com certeza tem abençoado muitas pessoas com o seu trabalho. E você pode ser beneficiado e abençoado pelo serviço da Singular Modal. Aproveitando, deixando um abraço aqui para o Daniel. Que Deus continue te abençoando, Daniel. E é isso. Ah, não é isso não. Nós temos aqui um parceirão, Mais dois. mas dois, que é o Singular Modal, né? São três, ó. Três, Singular. Eu vou deixar você continuar, Thiago, por favor, porque A tá faltando um aqui, ó. R2 Solução de Engenharia também acabou de se tornar parceiro do Filho Próspero. R2R. Desculpa, R2R Solução de Engenharia. Então, se você precisa de um engenheiro profissional,
fica aqui a indicação do Filho Próspero para você estar contratando aí um serviço excelente, para você começar seu trabalho bem planejado. É super importante. Exatamente. Jesus falou, né? Antes de você começar a construir um prédio, senta primeiro, se planeja. E também temos a Eterno Marcas, da Aline, né? O episódio já saiu, acredito eu, já saiu nesse exato momento. E a Aline tem um trabalho excelente. Então, se você quer registrar sua marca, não quer correr o risco de perder, que foi falado no episódio. Se você não assistiu, vamos deixar o link aqui. Você vai poder assistir e vai poder aprender um pouco melhor de como proteger a sua marca. Porque se Deus te deu algo, Ele quer que você cuida, não quer que você enterre e deixe lá largado, tá bom? Então, esses são os nossos novos parceiros e patrocinadores aqui do Filo Próspero. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. E voltando aqui para a nossa doutora Thalita, eu gostaria que a doutora Thalita falasse se existisse, se não, se só a forma de cuidar for o tratamento, ok? Mas se existir maneiras de você, é, vamos dizer assim, evitar o burnout, né? Estratégias, seja caminhada, sei lá, jogar videogame, ler um livro, Jogar né? videogame. Não sei, né? Vai Você que, né? gosta de... Então, a gente tem alguns caminhos que podem nos ajudar com a prevenção, ou até mesmo com o tratamento quando já está o adoecimento instalado. O primeiro passo, óbvio, é tentar buscar apoio, como eu trouxe, seja profissional, seja familiar ou seja espiritual. Mas tem algumas estratégias práticas que nós podemos estar desenvolvendo. E essas estratégias, elas envolvem o autocuidado. Então, o que é que eu posso fazer por mim? Seja uma caminhada, seja uma academia, seja questões simples, porque assim, algumas pessoas linkam o autocuidado, por exemplo, a uma viagem. Claro que é Sim. bom, né? Sim, Quando Aí no podemos. salão de beleza, uma massagem. Aham. Só que assim, a gente tem coisas que são simples, que a gente pode estar exercitando. Né? Em alguns momentos, já comentei até com o Júnior, por exemplo. Sim. Teve uma paciente que ela fez o seguinte, ela comprou uma cocada. Uma cocada. Foi R$ 1 na época. Hoje já tá um pouquinho, né, mais cara. Mas na época foi R$ 1. E ela sentou debaixo de uma árvore de uma praça e foi degustando aquela cocada como se fosse a última cocada. Essa foi Como boa. Que se conveniente. Exatamente. E assim, foi um momento de autocuidado. E algumas pessoas falam: nossa, mas eu tô tão corrida, eu não tenho tempo para sentar debaixo de uma árvore e comer uma cocada que seja. Mas e o momento do banho? Será se você não pode tirar aqueles 5, 7 minutos para você? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje, até quando a gente vai tomar um banho, já fica tomando banho, imaginando no que tem que fazer quando sair do banho. É Então, verdade. assim, a gente não desconecta. É A verdade. gente não desconecta, a gente não se desliga. Então, peraí, e se eu pegar esses 5 minutos que seja do banho e começar a exercitar os meus órgãos de sentido? O que seria isso? Sentir aquela água quente caindo no corpo. Gente, tem algo mais relaxante que isso. Sentir o cheiro do sabonete, por exemplo, conseguir sentir aquela fragrância. Conseguir lavar o meu cabelo, sentindo as minhas mãos, tocando e massageando o meu couro cabeludo. E começar a focar naquele momento e começar a internalizar: esse momento aqui, ele é meu. Esse momento aqui, ele é meu. Esse momento aqui, ele é meu. Então, olha só, eu já teria, quer dizer, esperado que eu já tinha que tomar banho, né? Sim, é Então, esperado. eu posso... Somos brasileiros, aliás, né? Afinal de contas. Então, eu posso transformar esse momento em um momento que seja agradável para mim. Entende? Ou até mesmo algumas pessoas, eu tenho que cozinhar. Então, será que eu não posso exercitar a gratidão? Poxa, quantas pessoas não têm um alimento, se a gente for parar para observar. Então, eu tô aqui cortando essa cenoura, mas eu tenho uma cenoura para cortar. Parece clichê, mas às vezes funciona. Ah, eu tô lavando a louça. Ai, tanto de louça para lavar. Opa, mas espera, se eu tô lavando a louça, é porque ela sujou de alguma maneira. E se ela sujou, foi com alimento. Então, eu tenho alimento. Então, assim, às vezes parece coaching ou clichê, mas são coisas que vão nos ajudando a olhar um lado um pouco mais positivo ou pelo menos um lado menos pior. E isso me ajuda a ir desenvolvendo algumas habilidades de gratidão, por exemplo, como eu trouxe. E tantas outras. Às vezes assistir uma série que eu gosto, se eu tenho oportunidade, assistir alguns vídeos engraçados para que eu possa dar alguma risada.
me permitir descansar sem me achar inútil, porque nos tempos que nós estamos, a produtividade ela é hiper mega valorizada. Então, se eu paro 10 minutos, eu me sinto culpada, porque eu falo, não, tem outra coisa para fazer que eu já poderia estar adiantando. Mas eu preciso entender que até o próprio descanso, ele também não é luxo. O descanso, ele é uma necessidade. E se você não acha tempo para descansar, para se cuidar, você vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Misericórdia. Não tem jeito. Se a Então gente isso não é só, desculpa, isso não Sim, é só para quem está tendo sinais, mas para quem não está tendo sinais, é uma maneira de prevenção. É como que uma exatamente. obrigação. Porque isso aqui, Exatamente. todas essas coisas que você está falando aí. Aham, exato. Então é isso. Se eu não arrumo tempo para cuidar da saúde, Uhum, eu vou ter que arrumar em algum momento para cuidar da doença. E a uhum. gente não quer cuidar da doença. Então é preferível que a gente cuide da É. Só a saúde. prevenção. Exato. É manter o seu local organizado, porque a bagunça, ela também gera estresse, né? Algumas Uhum, pesquisas traz que quanto mais bagunçado a gente está aqui fora, mais uhum. desorganizado a gente sente por dentro. E muitas vezes do contrário também. Quanto mais Sim, desorganizado eu estou aqui por dentro, mais mais as coisas se bagunçado vai ficar. bagunçam. Então, assim, mantenha o ambiente de trabalho arrumado, mantenha o seu quarto arrumado, organizado, mantenha o seu guarda-roupa organizado. Uhum, Então, assim, são coisas também que traz uma sensação de alívio, de tranquilidade. Então, sim. assim, são muitas ações que a gente pode estar exercitando que Uhum, vão cooperar para o meu bem-estar. Quem gosta, quem é mais vaidoso, mantém o corte de cabelo, mantém a barba feita, uhum. quem gosta, ou a mulher mantém uma escova em dia, mantém uma unha feita, Sim. mantém a pele, porque Uhum, assim, algumas pessoas também entram em uma outra questão, que uhum. é o dinheiro. Ah, para que a gente consiga se divertir, tem que ter dinheiro. Só que tem coisas, às vezes, que a gente consegue fazer sem dinheiro. Se eu for numa praça e sentar e ficar observando a É, natureza ao meu redor, isso não vai me custar nada. Se eu fizer é. uma caminhada, eu posso levar o meu celular e escutar uma Uhum, música. Música também ajuda bastante nesse esvaziamento. Eu posso ler um livro que me interesse, que me chame a sim. atenção. Então, assim, alternativa nós temos de montão. É. O difícil é lidar com a preguiça e com a procrastinação, porque aí a Ok. gente acaba deixando as coisas sempre para depois, Uhum. ou mesmo priorizando outras pessoas, outras coisas e nos deixando de lado. Então, o cuidador ele tem essa ideia de que ele precisa cuidar. Mas e quem cuida do cuidador? Verdade. Sensacional, Thalita. Sensacional. Estamos aqui caminhando pro fim, Thalita. E agora nós vamos pro momento merchan seu, né? Onde queremos que você, além de deixar uma palavra aí pros filhos prósperos, uma palavra que te move. O Júnior fez isso das últimas vezes, eu gostei, achei muito Uhum. interessante, né? Se ouviu algum versículo que te move, você puder compartilhar com a gente, ou que tem te movido nesse momento, né? Porque como você falou São de se vários. mover, né? Eu creio que Uhum. Deus se move também, né? Então, an- digamos que semana passada Deus te deu uma palavra e essa semana você já está sendo guiada por outra palavra. Então, se você puder compartilhar e junto disso colocar suas redes sociais, caso queira compartilhar seu telefone, ou Uhum. depois colocar só na descrição, fique à vontade. Uhum. Primeiro, eu gostaria de falar para você que está aí nos assistindo. Não é o fim. Porque quando nós estamos com algum adoecimento, a gente tende a achar que acabou ali, que é o fim. Então, não, não é o fim. É possível sim se tratar, se recuperar, inclusive se superar. Uhum. E tudo isso faz com que eu entenda que a partir de agora eu posso sim aprender a impor limites, eu posso sim dizer não, eu posso sim ultrapassar aquilo que eu preciso. Então não é o fim, não tenha medo, não tenha receio, não tenha Uhum. vergonha. Busque ajuda, né? Conversar, dialogar, acredito que ele é o melhor caminho para que a gente consiga resolver o que quer que seja. Sim. Então, o diálogo ele é importante, se expressar é Uhum. importante. Se você tem uma rede de apoio, busque essa rede de apoio. Se você é uma daquelas pessoas que não conseguem expressar, busque um profissional. Tenho certeza que ele terá todas as artimanhas para poder fazer com que você se sinta confortável e consiga se permitir ser ajudada. E em relação a uma palavra, eu gosto muito desse versículo que fala o seguinte: eleve meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro.
meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, como cristã, eu não posso colocar a ciência acima de Deus. Sim. Então, eu acredito que focar na espiritualidade, focar na fé é um pilar extremamente importante. Só para finalizar aqui, teve uma pesquisa que foi feita que diz o seguinte, com pessoas oncológicas, então pessoas que estavam em tratamento de câncer. E eles separaram dois grupos, pessoas que acreditavam em um ser superior, pessoas que tinham fé, para pessoas ateias ou incrédulas. E eles Sim. perceberam que o tratamento em pessoas que acreditavam em algo fluiu muito mais do que quem não acreditava. Então, o que Sim. nós entendemos hoje, cientificamente falando? Que nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Então, o que isso significa? Que eu tenho que considerar o meu corpo biológico, eu tenho que considerar o meu psicológico, eu preciso considerar também o meu social. Nós vivemos em sociedade e eu preciso considerar o meu espiritual. E não estou falando de religião, Sim. mas de Espiritual. conexão. Então, eu acredito que, acima de tudo, a gente precisa levar os nossos olhos ao monte, que dirá virá o nosso socorro. E eu acredito que Deus, assim como Ele usou canais de bênção na minha vida para me abençoar, como eu citei no começo, Ele pode usar canais para abençoar você também. E talvez esse canal pode ser um psicólogo, Sim. pode ser um médico, pode ser um pastor. Sim. Então, assim, abrace. Abrace as oportunidades, abrace as mãos que, ou melhor, abrace as mãos que estão estendidas. E se não houver nenhuma mão estendida humana, eu acredito que a de Deus, ela sempre está ali, Amém. certeza. independente de qualquer coisa. Mas sobre o merchan, bom, como bem trouxeram, eu sou Thalita, sou psicóloga, você pode me seguir nas minhas redes sociais, PSI, _ Thalita Fernandes. Como eu trouxe inicialmente, eu trabalho no contexto clínico de atuação, presencialmente na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, mas também estou apta para a modalidade online. E se tratando da modalidade online, o céu é o limite. Exato. Então, eu vou pedir para o pessoal deixar o meu WhatsApp na descrição e você pode entrar em contato. E outra coisa muito importante do profissional da psicologia é que ele trabalha com a ética e com o sigilo profissional. Então, tudo que conversamos dentro do setting terapêutico fica somente entre nós. Perfeito. Encerrando aqui esse episódio, mais uma vez eu digo graças a Deus que vai ficar gravado, que bom que tudo isso vai ficar gravado, a gente aprendeu muito e pode voltar ao episódio para poder assistir novamente. Ficou... perguntinha hoje. Vitor, Quer desculpa. fazer rápido? Posso fazer uma? Bom, Claro. bom, quer dizer, é você que manda, que é você, na verdade. É, você que manda. Não, achei interessante o tema. Eu queria perguntar, por exemplo, porque burnout é um termo relativamente novo, né? Da história da humanidade, assim, Sim. né? De certo modo, sim. A gente pode pensar que no futuro vão surgir outras coisas desse tipo, porque, né, a gente tem cada vez mais estresse na rotina, esse tipo de coisa. Outros termos, novas doenças, Outros assim, termos. novas condições, sei. Sim, no caso. É pra você responder. Sim, sim. Inclusive, nós temos o DSM, que é o nosso manual diagnóstico de transtornos mentais, e a gente teve uma atualização recente, porque realmente outras questões foram enquadradas. Por exemplo, há um tempo atrás a gente tinha um espectro autista, onde tinha algumas categorias. Hoje já são outras categorias, porque a ciência foi evoluindo e a gente começou a identificar outros sinais. Então, por exemplo, há 7 anos atrás, quem ouvia falar em autismo, por exemplo? Verdade. E ultimamente a gente tem visto bastante, até o próprio TDAH, hoje em dia a gente tem visto bastante. Então, sim, eu diria que infelizmente vão surgindo. Infelizmente, sim. Infelizmente, e não só no quesito emocional, quando a gente olha para o quesito físico, vão surgir o Covid, por exemplo, e tantas Sim. outras condições, tantas outras descobertas. Então, é muito provável, né, que, infelizmente, nos próximos tempos haja outras descobertas, mas, ao passo com o qual surja outras descobertas, acredito que tem profissionais habilitados para conseguir lidar e tratar. Perfeito. Respondido, Respondido, Vitor. Na hora. E a Thalita, quando acabaram as sessões tal, no último dia, ela falou assim, ó, agora você está bem
e disse assim: você agora precisa transmitir isso para outras pessoas, o que você aprendeu aqui. Eu achei muito interessante isso. E essa semana a gente, à mesa, eu e a minha esposa, falei isso para minha esposa novamente. Falei: ó, a Thalita falou para mim que eu tenho que fazer assim, assim. Então deixa eu te passar umas coisas aqui. Você precisa agir dessa forma, né? Ela orientou a fazer isso, isso. Essa questão que você falou da cocada, sabe, de Do buscar desfrute. coisa, desfrutar. Eu tava conversando à mesa com a minha esposa sobre isso. Então é interessante que ela não falou assim, ó, não, isso aí, se você encontrar alguém, manda pra mim como paciente. Ela falou assim, não, você transmite isso. Uhum. Então, quer dizer, de repente a pessoa não tem condições, mas a gente que já Sim, passou pela terapia pode transmitir para quem ainda não tem condições ou quem não passou ainda. exato. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, gratidão mesmo. Que Deus continue abençoando você, a Débora. Um abraço Amém. para o tio Rose, um abraço para toda a sua família que está lá na Bahia. Deus Uhum. continue abençoando grandemente. Sim, que Tam- sejamos, desculpa, Não, pode falar. que sejamos canais de bênção, né? Isso aí, filha próspera. Né, mais uma Amém. vez também, muito obrigado. Quero agradecer em especial hoje o Vitor, ó, o Vitor participou, pessoal. Comentem Sim. aqui, todo mundo que tiver assistindo, por favor, comentem aqui, ó. Queremos mais participação do Vitor É. aí, que o Vitor acho que é meio tímido, que às vezes a gente pergunta e fala, agora não tem. Mas E hoje, se quiser graças a ver, e Deus, se quiser ver o Vitor, né? Você escuta a voz. Se quiser ver o A Vitor. O Vitor, a fisionomia. fisionomia do Vitor, aí ele vai aparecer no Isso. vídeo Não é aqui. segredo, te deu sombra. É. Ó, o filho próspero tá com sombra, Vitor. Que não é segredo, né? Que na TV tinha um segredinho. Mas enfim, É, pessoal, fiquei muito feliz do Vitor participar. Gosto bastante disso. O Vitor é um profissional excelente, né? exatamente. Não vou ficar vendendo muito peixe, porque aqui a gente que vai contratar o Vitor aqui, tá? Então não vou ficar vendendo muito peixe do Vitor, né? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não conheço todo mundo que o Sotério citou, mas manda um abraço também, meu, pra todo mundo. Certinho. Tá bom? Pessoal, é assim como começamos. Terminamos. Graça Graça e e paz paz a a todos. todos.